28 de junho, sábado. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo no site Finance News ou aqui no canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. Estamos de volta após uma semana fora, sem fazer o vídeo que é feito aqui todos os finais de semana. Mas como eu disse, eu estava viajando, pessoal, então não tive tempo de fazer o vídeo na semana passada, certo? Bom, eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa e selecionei aqui alguns para a gente falar sobre eles, tá? Não tem nenhum papel que eu vá destacar hoje assim como um gráfico excelente, maravilhoso, muito bom. Não tem. Mas eu quero ver com vocês, obviamente, o gráfico do índice Bovespa, que a gente sempre olha, Da Vale 13 e Petri 4 são papéis de peso na carteira do índice. Eu quero ver com vocês também os bancões, os chamados bancões, os grandes bancos que têm grande liquidez, o Banco do Brasil, BBS 3, BBDC 4, Sambi 11 e vamos terminar com Itube 4, tá? Já faz algum tempo que a gente não olha esses papéis, então hoje, como nós temos aí um tempinho, vamos fazer esse estudo, tá, pessoal? Lembrando que esse vídeo é tão somente um estudo, não é recomendação nem de compra, nem de venda. O nosso propósito aqui, já há mais de uma década que eu faço esse tipo de trabalho, desde 2014, ele é um objetivo educacional, tá? Ou seja, eu faço aqui um estudo e deixo a bola com vocês para fazerem a avaliação de vocês, para irem adiante, para fazerem uma análise mais aprofundada, certo? O objetivo aqui não é dizer se está no ponto de compra, está no ponto de venda, e aí você compra e vende, faz a operação, porque isso é papel de analista, tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado perante a comunidade de investidores, para não fazer o trabalho de outra pessoa, de um profissional certificado para isso. Eu sou tão trader, tão investidor quanto você, tá? Nada mais do que isso. Estamos em pé de igualdade aqui, E então a gente não reparem se o estudo aqui, como teve recentemente uma pessoa aí nos comentários falando que é muito superficial, Ele não é superficial, ele só não é um estudo, uma análise feita por um analista de mercado que é pago para isso, Inclusive esse trabalho não pode nem ser remunerado. Vocês veem que eu não coloco publicidade. As publicidades que tem são do Google, automáticas para isso, aqui no nosso canal. Eu não posso colocar porque existe uma série de regras da própria Comissão de Valores Mobiliários que normatiza isso, tá, pessoal? Bom, feito esse parênteses, então vamos fazer aqui o estudo do índice Bovespa. Na tela, o gráfico diário. O índice Bovespa, pessoal, nos últimos pregões está praticamente andando de lado. Vamos facilitar aqui a nossa avaliação do índice, de uma forma objetiva e clara, andando de lado. Tá? Temos um detalhe importante aqui, o índice não consegue romper a média de 21, que é essa média, que é essa linha roxa aqui mais forte. Tá? Essa linha roxa não, essa linha azul, ela é uma média aritmética, certo? Média de 9 também não consegue romper, que é uma média também aritmética. Tá? Então nós podemos dizer aqui podemos afirmar, que a média de 21 períodos, que está em 137.185 pontos, é uma região de resistência. Toca lá, tende a cair. Tá? O índice vai ter que deixar, na minha opinião, vai ter que romper, a média de 21, cruzar para cima dela, deixar um candle de fechamento acima da média de 21 para mostrar que ele está com força e vai fazer aqui novas altas. E para isso não basta só fechar acima da média de 21. Ele vai ter que deixar um candle com volume mais alto, tá? Ou seja, mostrar que a força compradora veio com tudo e veio para ficar. Por enquanto não há sinal à vista disso ainda, Os candles aqui com dificuldade sequer para tocar a média de 21 períodos. Na sexta até tocou, mas fechou abaixo, Tá? Então média de 21, 137.185 é resistência local onde o vendedor ganha força, toca lá, tende a cair. Média de 9,
137.487 pontos também é uma região de resistência. Toca lá, tende a cair, tá? Nós temos como pontos de suporte, tá? Na minha opinião, aqui, ó. Isso aqui é um suporte de curto prazo, tá? E aqui embaixo, na minha opinião, é um outro suporte. Bom, esse fundo aqui, né, que o índice está respeitando, ali na faixa dos 135.500, por ali, né, 135.600 é um suporte. Depois aqui, nessa região dos 134.100, por ali também é um suporte, porque nós tivemos um fundo lá no dia 9 de junho, tá? Olhando para o curtíssimo prazo é isso, certo, pessoal? Vejam que o índice está com dificuldade para romper o quê? A máxima histórica, né? Então foi feita uma máxima histórica e o índice tenta romper e não consegue, tá? A máxima histórica lá nos 140.381 pontos, tá? Deixada lá no dia 27 de maio, né, pessoal? 180.381 pontos. Vamos pular para o gráfico semanal. Olha, no semanal a expectativa era que o índice fizesse isso aqui, ó, fizesse um recuo, né? De fato, houve um recuo do índice até a média de 9 períodos, olha aqui, ó, tá? No semanal, né? Muito bem. Aí depois o índice ele volta a subir, mas durante a semana devolve os ganhos, fecha perto da média de 21. E nessa semana de novo, desculpe, média de 21 não, média de 9, né? Média de 9, a média, o risquinho mais fraco aqui, né? E vejam que na semana que passou, fechou ali, né, na região da média de 9 também, tá? Média de 9, nesse tempo gráfico aqui, no semanal do Ibovespa, né? Ela é um ponto aqui de, tecnicamente é um suporte, né? Tá? Tá tentando se segurar nessa região da média de 9, né? Fechou um pouquinho abaixo dela aí na semana que encerrou, tá? Muito bem, gente. Se o índice fizer uma correção um pouco mais forte, tá? Qual é o outro ponto aqui que pode buscar nesse tempo gráfico, né? A faixa dos 134.900, os topos rompidos, né? Depois 133.976 por ali, né? Depois a média de 21 no semanal também é um suporte, 132.062 pontos. Qual é a resistência principal? É a máxima histórica lá em cima, né? Lá na faixa dos 140.300. Tá? Aquele lá em cima é o ponto a ser rompido, tá? Então aí vejam que o índice está praticamente sem no curtíssimo prazo, olhando o curto, bem o curto prazo mesmo, né? Olhando esse conjunto aqui de candles, não tem uma tendência definida aqui, né? Fez uma desejável, devolveu aqui boa parte dos ganhos, né? Veio até a média, né? Uma correção, mas agora está um pouco sem rumo, tá? O ideal é que o índice deixasse um candle, né? Candle de fechamento acima da máxima histórica, acima de 140.381 pontos com volume alto, tá? O volume cai também um pouquinho, né? E vamos continuar então avaliando aí o índice Bovespa. As médias, né, tanto a de 9 está quase estabilizada, quase na horizontal, né? Mas a de 21 ainda aponta para cima, né? Então vamos seguir acompanhando aí o índice Bovespa, tá, pessoal? Sem muita novidade. E de imediato quero ver o gráfico da Vale. Esse sim foi um gráfico que chamou a atenção, né? Aqui nós temos o diário, tá? Chamou a atenção por quê? Foram 3 altas, né? 3 altas aí na semana que passou. E... não, foram 2 altas, né? 2 altas. E o índice, ele consegue nessa retomada aqui de uma força compradora romper a média de 21, isso é importante, tá? E olhem o volume aqui embaixo, o volume também aumenta, dá sustentação a essa alta, tá? Isso aqui é o diário da Vale 3. O que nós esperamos agora, pessoal? O ideal é que a Vale
Após esse rompimento da média, o índice, a Vale, né, o ativo, né, faça um recuo, de preferência até a média. A média agora vira um suporte. Então, um recuo aqui na faixa dos 5,2 com 25, né, é desejável. E após esse recuo, o ativo volta a subir com força, tá? Fazendo aí uma perna de alta, uma onda 3 para cima, seria o ideal, né? Pode continuar subindo aqui? Sim, pode continuar subindo aqui, né? Se continuar subindo, próxima resistência, na minha opinião, é esse topo aqui, ó. Basta olhar para a esquerda aqui, né? Então nós temos ali na faixa dos 53,89, depois 54,05, são topos que servem de resistência ao preço do ativo, tá? Então, chegando nesses níveis, ele tende a encontrar uma resistência, tá? Eu quero ver também com vocês o seguinte, ó. Quero ver o gráfico lá, o gráfico semanal, tá? Aqui no diário, a gente observa que esse movimento aí foi muito rápido, né? Um movimento de alta, baseado aí no minério de ferro, que reagiu com força, principalmente na China, nos principais mercados da Vale, né? Lembrando que o minério de ferro é um dos principais produtos da Vale, responsável aí por quase 80% da receita líquida da mineradora no primeiro trimestre deste ano. E tem uma outra forma de você avaliar isso aqui, pessoal, tá? Eu não gosto muito, que é o uso das médias, né? Então você pega o topo mais importante da amostra, toca num ponto, e quanto mais toca no segundo, né? E quanto mais toques tiver, melhor. Quer dizer, melhor não, mais forte é essa média. Tecnicamente, 5,3 com 4,2 aqui já encontra uma resistência, tá? Ou podemos pegar aquele topo lá em cima. A média no Brasil, como é um mercado muito volátil, eu não gosto de usar médias. Médias não, desculpem, é linha de tendência, tá? Tanto a LTA como a LTB, eu usava isso, logo comecei a fazer análise gráfica, mas depois parei, porque no Brasil eu comecei a observar que o rompimento de linha de tendência ocorre a todo momento, né? E não gostei de de usar essa ferramenta, mas tem gente que usa, isso é uma outra forma de avaliar. Olha aqui, ó, se a gente puxar essa linha de tendência de baixa, né, iniciada lá em março, tem um toque, tem dois toques. Então ali na faixa do 5,3 com 29 é uma resistência, tá? 5,3 com 23 por ali, certo? Essa é uma outra forma aí de você fazer a avaliação do ativo, tá? Eu voltei da viagem, pessoal, com a voz um pouquinho ruim, tá? Voltei com um resfriado muito forte, né? Então não reparem se a voz falhar um pouquinho aí, tá? Seguindo, semanal. Semanal, gente, embora a Vale tenha subido aí 5,81% na semana, a gente observa que o ativo não conseguiu romper a média, tá? De 21, rompeu a de 9. Tá? Rompeu uma resistência de curto prazo, ali na faixa do 5,285, média de 9, né? A outra resistência, que é a média de 21, que essa é mais importante para mim, 5,382. Tem que romper 5,382. Tem que deixar um candle de fechamento acima disso, acima desse nível, tá? Então aqui é resistência ali, ou seja, ele toca no 5,382 e tende a cair, ok? Então no gráfico semanal a gente não vê mudança significativa do que temos até agora. O papel está negociando abaixo das médias, né? E vamos ver se ele consegue retomar aí, se ele consegue romper a média primeiramente, tá? Lá no diário também não é um gráfico bonito, mas pode vir a ficar. De imediato quero ver o gráfico da Petro4, Petrobras. Petrobras deixou um candle aqui de forte baixa, 5,15% na semana, devolvendo aí parte dos ganhos nas semanas anteriores, né? Tá?
No semanal, se continuar caindo, próxima tem suporte logo aqui na faixa dos 30,90, tá? A média de 9 é suporte, tá? A média de 21 agora passa a ser uma resistência, né? 32,35 no semanal da Petri 4 é uma resistência. Quero ver com vocês o gráfico diário, tá? Gráfico diário praticamente acumulando, olhando o curtíssimo prazo, né? Olhando os últimos 4 pregões, tá andando de lado aqui, né? Média de 9 embica, já aponta para baixo, a de 1 ainda está apontando para cima, né? O ativo estava performando direitinho aqui, né? Tem uma, olha aqui, ó, tinha uma perna de alta. Aí depois ele fez um testezinho de fundo, mas quando ele se preparou aqui para lançar uma perna de alta que poderia ter sido bonita para cima, o que acontece? Acumula e cai. Petri 4, obviamente o papel aí muito atrelado ao preço do Brent, né? O Brent recua com o cessar-fogo entre Israel e Irã. O Irã também não fechou o Estreito de Hormuz, quer dizer, o pior cenário, pelo menos até o momento, não se desenhou, né? Não se configurou. Então, o preço do Brent cai e, obviamente, a Petri 4 também cai. Tem suporte imediato na média de 21 períodos. A Petri 4, que está em R$ 31,04. Então, ali um ponto de suporte, tecnicamente, tá? Nós temos como resistência, né? Tem que romper aqui esse topinho, lá do dia 26 de junho, na minha opinião, ali em 31,60. Depois tem um outro topinho, 31,84, também é resistência, e a média de 9 no diário da Petri 4 é resistência, tá? Média de 9 que está em R$ 32,01, ok? Fica aí, então, para vocês verem também. Não vejo nada a fazer nesses ativos, tá? Quero ver agora então os bancões, né? Vamos começar pelo Banco do Brasil, BBS3. Banco do Brasil, desde que divulgou o resultado do primeiro trimestre, deixou um rombo aqui no gráfico, né? Olha aqui, ó. Olha o tamanho desse gap, né? E não se recuperou mais, tá? Muita gente aí tentando encontrar o fundo, mas o Banco do Brasil vem fazendo fundos, cada vez mais fundos, tá? Vamos lá, gente. O papel até fez um recuo, né? Recuou, voltou até a média, perto da média, mas isso para mim não basta, tá? O ideal seria que o papel tivesse feito aqui com um pouco mais de força, né? Um movimento de recuo ou rompido a média, testado o fundo e lançado uma onda 3 para cima. Aí teria ficado interessante, tá? O que temos tão somente até agora é o papel voltando, como estava muito longe da média, havia um desvio da média, né? Isso aqui a gente chama de desvio da média, ó, entre o preço e a sua média de preço. Então é normal que o preço retorne perto da média, tá? Foi o que aconteceu, mas não é um movimento ainda significativo, né? Pelo menos aqui no gráfico diário. Resistência imediata, logo ali em cima, R$ 21,92, é a resistência dada pela média de 21. Pelo menos conseguiu romper a média de 9, né? A linhazinha mais fraca. Em 21,57 conseguiu romper. 21,57 agora vira um suporte técnico, tá? Tem suporte também importante ali em R$ 21, certo? Banco do Brasil, tá? Vamos ver se o ativo consegue se recuperar. Não vejo nada a fazer neste momento, tá? Não vejo compras, também não vejo vendas, a não ser que venha perder R$ 21, né? E o que eu acho que o papel precisa melhorar um pouco é esse volume, né? Muito baixo. No semanal, aqui está a dimensão do estrago feito pelo balanço, né? Acumulando num fundo, sem forças para subir. Então, do ponto de vista gráfico, fazendo uma análise gráfica, não estou olhando os fundamentos do Banco do Brasil, tá? E o ativo está sem força para subir, né? Os comprados
não tem força suficiente para fazer esse ativo aqui subir. Tá? Médias apontam para baixo, tá? Muitas casas de research fazendo aí, reduzindo o preço-alvo do ativo, reduzindo também a classificação, né? Então é uma maré aí ruim para o Banco do Brasil. Tá? Vamos aguardar aí os próximos números do trimestre que vem e outros, né? Para a gente ver como é que se ele se recupera. Em algum momento se recupera um banco enorme, grande, né? Altamente exposto ao setor agro, que é o que tem gerado problemas aí, né? Principalmente na provisão de recursos, né? Provisão de o PPD, né? PPDC, agora não lembro bem a sigla, mas são os pagamentos, né? Os pagadores duvidosos, né? Então isso gera um problema aí nos ativos do Banco do Brasil, né? Tá? BBDC4. BBDC4 está acumulando, né, num topo, praticamente acumulando lá perto das médias. O ativo teve uma subida muito forte, né, desde fevereiro, tá? Esse aqui é o diário de BBDC4, né? Nos últimos pregões tem andado de lado, fez um desejável recuo até a média de 21, voltou a subir, mas não encontrou força suficiente, voltou de novo para a média. E esse ativo, na minha opinião, tem resistência 16,95, tá? Tem que romper aquele topo lá para voltar a subir com consistência, né? E a média de 9, a média de 21, 16,36 é um suporte imediato. Perdendo esse suporte, o outro aqui na faixa dos 16,22, depois lá em 15,64, 15,53 também é um ponto de suporte, né? Tá? Vamos olhar o gráfico semanal. O semanal mostra que o ativo, depois dessa subida muito forte, né, desde março, né, o BBDC4 ele tem que se aproximar das médias, né? Tá? O que ele está fazendo nesse momento aqui no semanal é andando de lado, que é uma forma de correção no tempo. Então o ideal seria que se aproximasse ali da faixa dos R$15,67, né? É onde está a média de 9, certo? Ou então, quem sabe, se aproximar, cair até a região dos 15,16, realizar, né, uma realização caindo mesmo. Ou seja, ele precisa realizar um pouquinho mais esse preço aqui, né? A gente sempre gosta de comprar mais barato. Então, uma realização seria desejável para o banco não ficar afastado das médias. O ideal sempre é comprar perto das médias, né, pessoal? Tá? Então, nesse momento, BBDC4 também não vejo nada a fazer, não. O ativo subiu bastante e eu diria que a compra melhor foi aqui, ó, aqui embaixo ainda, né? Quando rompeu aquela faixa ali dos R$12,30, R$13, né? Foram as melhores compras, tá, pessoal? Bom, vamos ver então agora Sambi 11, as units do Santander, um outro bancão aí, né? Olha, o Santander tá brigando aqui na região da média, sobe para cima da média de 21, cruza para baixo. Agora tem como resistência as médias, tanto 21, a média de 21, que está em 29,48, é resistência, quanto a média de 9 períodos em 29,65, tá? Toca nessas regiões, tende a cair. Suporte 28,84, depois a faixa dos 28,35. Vamos olhar o semanal. No semanal o papel está consolidado, né? Andando de lado, e vejam que aqui a média de 9 períodos já se aproximou do preço, tá? Nesse tempo gráfico, se o Santander continuar caindo, tem tecnicamente um suporte em 29,65, tá?
E qual é o que o papel tem que romper, né? O que Santander tem que romper? Santander, na minha opinião, tem que romper esse topinho aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui salientar ele aqui. Tem que romper esse topo deixado lá em setembro do ano passado, a máxima de R$ 30,77. R$ 30,77 é o ponto a ser rompido por Sambi 11, na minha opinião, tá? É um gráfico interessante, tá? Ele não deixa de ser um gráfico ruim, né? Mas no momento não tem. Enquanto estiver dentro desse retângulo aqui, não tem nada a fazer, né? Ou ele rompe para baixo, e aí seria uma venda, ou ele rompe lá em cima, a faixa ali dos que eu mencionei, né? R$30,77, e aí seria uma compra. A melhor compra desse ativo foi aqui, ó. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo. Isso aqui ocorreu ali em março, né? Depois ele volta a subir. Então nessa região aqui foi a melhor compra, né? Na faixa ali dos R$27, 27,30 por ali, né? Tá? Muito bem, dito isso, vamos então olhar o último ativo de hoje, que é Itaú, Itub4, também um bancão, né? Itub4 tem uma situação parecida com a de Sambi 11, consolidado no topo. Essa consolidação é importante porque o ativo estava afastado da média, né? Média de 9, muito afastado da média de 21, pelo menos já recuou até a média de 9, isso é importante, tá? Volta a subir, está com certa dificuldade aqui para retomar a sua tendência de alta, né? Iniciada lá no final do ano passado. E esse ativo, pessoal, tem que romper a máxima lá em 38,30 no semanal para dar sequência à sua tendência de alta, de longo prazo, tá? Tem que romper lá em cima. Quanto mais tempo ele ficar aqui andando de lado, melhor, porque dá tempo do quê? Dá tempo da média de 21 se aproximar também do preço, o que tornaria aí uma operação melhor para quem não está no ativo, né? Tornaria mais um manejo de risco melhor para quem quer entrar em Itub4, tá? O preço o candle se aproximar da sua média de preço, tá? Então no semanal é isso, praticamente aqui está consolidado, após ter uma subida generosa, né? Pulou dos 25, foi lá para quase 40, e é normal que agora ele consolide um pouco, realize, tá? Quanto mais tempo passar andando de lado aqui, melhor para quem não entrou poder fazer uma avaliação aí, quem sabe entrar. No diário, o que a gente observa? No diário a situação aqui já não é tão bonita, tá? Por quê? Porque o ativo, vejam que tentou romper nessa realização que houve, ali de final de maio, né? O ativo cruza para baixo da média, depois tenta buscar novamente romper a média de 21, rompe, né? Volta para baixo, rompe a média de novo, volta para baixo dela. A média nesse momento de 21 em 36,59 é uma resistência, tá? A média de 21, 36,59 é resistência. A média de 9, 36,70 também é resistência. Tá? 35,72 e 35,59 são pontos de suporte aqui no gráfico. Ok? Olha só. O ativo, pessoal, deixa eu só marcar aqui para vocês, só que temos um topo e aqui temos um outro topo. Topo duplo, tempestade à vista. Tá? Veio uma correção aqui intensa, né? Depois dessa alta do papel, uma alta que começou lá em janeiro. Tá? Então aqui nesse tempo gráfico não vejo compra, a menos que o Itub4, né, rompa as médias, depois teste fundo, depois arme um pivôzinho aqui, ok? Não temos sinal à vista disso ainda.
certo? Bom, então sobre Tube 4 era isso, e com isso a gente encerra o nosso estudo de hoje, tá, pessoal? Desculpem aqui não compartilhar nenhum papel assim que seja um gráfico muito bom com vocês, mas realmente eu olhei todos os papéis lá da carteira teórica e nenhum assim me chamou muito a atenção, tá? Esperamos que a situação melhore um pouquinho aí para a semana que vem. Tem vários papéis que estão esticados, né? E fizeram um retorno até a média. Vamos ver como é que eles reagem aí aos próximos pregões. O BBAS3, se a gente colocar no semanal, a gente vai ver ele também esticado, volta até as médias, voltou a subir. Mas vamos ver aí como é que ele reage, tá? Esse é um dos papéis que a gente pode vir a colocar no radar. Na semana que vem posso colocar ele aí para vocês, tá? Se tiverem alguma sugestão, alguma crítica, por favor, podem botar nos comentários que estão, pode comentar aí, tá, pessoal? Pode me pedir papéis também para a gente fazer um estudo, né? Tem um outro papel também que é PSSA3, no setor de seguros, né? Esse aqui é um ativo que fogueteou para cima, tá? Aqui está o semanal. Mas não dá para pensar em compras agora porque ele está longe das médias, né? Comprar agora não seria adequado do ponto de vista do manejo do risco, né? Então tem que esperar uma correção também. Mas são poucos papéis assim, né? A maior parte está corrigindo, outros ainda estão tentando aí encontrar uma tendência, né? Vamos ver. Vamos seguir acompanhando. Muito obrigado, até o próximo final de semana.